notícia é que existe uma metodologia capaz de realizar esse diagnóstico num único atendimento, mas para isso acontecer, são necessários alguns requisitos. Essa metodologia é o Código das Dores Emocionais, que eu apelidei de CDE. É o método que eu desenvolvi a partir da compilação de ferramentas extraídas da tradição védica, originária da Índia Antiga. Os pilares dessa metodologia correspondem a 3 requisitos para sua utilização, que eu apresento agora para você. O primeiro requisito para o uso dessa metodologia é justamente a compreensão de sua base teórica, das regras e princípios dessas ferramentas que compõem o método. A origem dessas ferramentas provém da Índia Antiga e data de mais de 8.000 anos, ou seja, método mais do que validado. Os ensinamentos dali extraídos têm profunda relação com o estudo da natureza humana, que é atemporal e, portanto, aplicável aos dias de hoje. Afinal, as emoções humanas são as mesmas sempre. Mudem as modas, mudem os hábitos. E essa base teórica que vai te permitir organizar um quadro do seu paciente, com o perfil dele, a matriz emocional, os padrões inconscientes de comportamento, os dons, os obstáculos, os bloqueios, os traumas, os ciclos de vida que ele vem atravessando, além de entender como ele pensa, como ele sente o mundo. Bem, o segundo requisito para a aplicação dessa metodologia consiste justamente na compreensão de que o processo terapêutico se divide em 2 fases necessárias, a do diagnóstico das dores emocionais e do tratamento. Foi exatamente o que eu falei antes. O diagnóstico das dores emocionais está todo explicado dentro dessa metodologia, mas claro, você antes precisa entender essa fase do diagnóstico e a importância dela, que é identificar o que deve ser trabalhado para somente então ser tratado. Então, eu faço o diagnóstico, entendo a fonte do problema e aí eu passo ao tratamento. É igualzinho nas dores emocionais. E o tratamento, no caso das dores emocionais, esse sim se baseia nas linhas terapêuticas que você já usa nos seus pacientes. A diferença é que agora você já vai saber o que trabalhar e como trabalhar. E o terceiro requisito para a aplicação do CDE é mais subjetivo. E talvez por isso seja o mais complexo. Trata-se da mentalidade do próprio terapeuta, que eu chamo de terapeuta sem fronteiras, aquele que tem seus horizontes ampliados, está aberto a novas metodologias, novas abordagens, sempre objetivando a melhora do seu paciente. Ele ainda possui espírito crítico e relativiza regras tidas como absolutas. Eu vou explicar melhor. Acompanhe aqui meu raciocínio. Você deve ter aprendido, seja na universidade, seja em cursos de formação, que não se deve trabalhar aquelas questões que não foram trazidas pelo paciente. Mas espera aí, quando o paciente te procura, ele não está te pedindo ajuda? Ele não está delegando a você a função de guiá-lo nesse processo de conscientização, de transformação e, principalmente, de alívio do sofrimento dele? E veja bem, ele não trouxe muitas das questões para você porque, na maioria das vezes, ele não tem consciência delas. Imagina se você já conhecer o perfil desse paciente, as dores deles, os bloqueios, os padrões inconscientes. Como que você vai poder ajudar muito mais? Esse processo de conscientização, ele fica muito mais eficaz. O tratamento das dores é muito mais pontual e, consequentemente, os resultados são rápidos e transformadores. Então me responde, será que essa regra ela não pode ser relativizada para o bem do seu paciente? O terapeuta sem fronteiras não se prende a esse tipo de dogma, porque ele usa todas as ferramentas disponíveis com integridade, claro, para ajudar o seu paciente.